Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao livro Aprender Sempre. Hoje nossa aula de número 7. Então vamos lá. Característica dos personagens, reflexão sobre a língua. O que vamos aprender? Nessa aula você vai refletir um pouco mais sobre as palavras que caracterizam as personagens na história. O trecho a seguir foi extraído do conto As Três Fiandeiras. Complete o texto com as palavras que estão no quadro. As palavras devem combinar com o texto. Então, esse é o primeiro parágrafo lá do primeiro texto que nós lemos. Na dúvida, é só vocês voltarem nele, tá? Não tem problema nenhum, não. Não precisa tentar adivinhar as coisas. As palavras do texto, as palavras que vocês vão usar nas lacunas, são as seguintes, ó. Trabalhadora, solteiro, rico, prendada, melhor, bonita e pasmado. Quem é trabalhadora? Quem é solteiro e rico? Quem é prendada? Quem é bonita e quem ficou pasmado? Caso vocês não lembrem as atribuições de cada personagem, é só vocês voltar lá no texto e ir preenchendo a lacuna aqui de acordo com o primeiro parágrafo do texto. Uma moça não encontrava casamento, embora muito merecesse um bom estado. Perto da casa da moça morava um mercador que dizia só casar-se com a fiandeira da cidade. A moça, sabendo dessa notícia, ia comprar linho à casa do rico, dizendo fiá-lo todos num só dia. O homem ficava vendo uma moça tão... o quê? Qual é a função dessas palavras no texto? Lembrando que essas palavras são o quê? São adjetivos. Lembra o que é adjetivos? Adjetivos são palavras que dizem as características de alguma coisa ou de algum personagem, ou de alguma pessoa. Então, elas são adjetivos. Qual é a função dessas palavras no texto? Você se lembra do que são adjetivos? Vamos retomar. As palavras que expressam características ou atributos a outras são chamadas adjetivos. Algumas vezes, para essa função, os autores lançam mão de mais de uma palavra, ou seja, expressões chamadas locuções adjetivas. Exemplo, cabelos cor de ouro. A locução cor de ouro significa dourado. Em vez de falar cabelo dourado, a pessoa fala cabelo cor de ouro. Que adjetivos você atribuiria à protagonista do conto A Fiandeira Preguiçosa? A fiandeira é. O que ela é? Você pode atribuir um adjetivo aqui para ela, na verdade dois, né? Ela é bonita e esperta, preguiçosa e sei lá o que mais. Vocês vão escolher dois adjetivos para ela. Agora, circule os adjetivos que aparecem no seguinte trecho do conto. As Três Fiandeiras. Fiamos anos e anos e ficamos assim, corcovadas, pela posição. Olhos esbugalhados de acompanhar o riso, queixos feios pela tarefa com os tomentos. Então, lá, ó, sempre o adjetivo vem sempre acompanhado por, ou não, né? Acompanhado por um substantivo. Então, aqui, ó. Ficamos anos e anos e ficamos assim. Corcovadas. Ó, um adjetivo aqui. Aí, aqui, ó, substantivo, olhos. Ó, olhos o quê? O que é o adjetivo. Olhos esbugalhados. Então, a palavra esbugalhados é adjetivo. E o que, ó? Queixos, substantivo. Feios, adjetivos. Então, você vai circular aqui, ó. Corcovados, esbugalhados e feios. Ok? Só circular, gente. Aula 8. Substituição de palavras nos contos. Reflexões sobre a língua. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos pensar em palavras que podem ser substituídas no texto para evitar repetições. Podemos observar que os personagens desses contos não têm nome. Que palavras são usadas pelo narrador para indicar a quem se refere? Dê exemplos. Volta lá no texto, em um nos dois ou em um e no outro,
E observa bem que eles não têm nome os personagens. Então, são usados alguns recursos para indicar de quem está se falando, de qual personagem está falando, tá? Aí vocês vão colocar aqui esses recursos. Por exemplo, vou ler para vocês um pedacinho. Há muitos e muitos anos vivia numa aldeia um casal. A mulher, porém, era tão preguiçosa. Aí aqui eles não deram nome, mas colocaram o quê? A mulher. Então, a mulher era tão preguiçosa que nunca tinha vontade de trabalhar. Se o marido mandava afiar, ela, tá vendo? Ao invés de usar o nome, usaram o quê? Ela. Então, são os recursos que são usados para indicar a pessoa, porém, sem utilizar o nome da pessoa. Leia o trecho a seguir e preste atenção na parte em negrito. Depois, responda as perguntas. Há muitos e muitos anos vivia numa aldeia um casal. A mulher, porém, era tão preguiçosa que nunca tinha vontade de trabalhar. Se o marido mandava afiar, ela empregava um tempo enorme para o fazer. Não acabava nunca o trabalho. Se acaso punha-se a afiar, não dobrava o fio, deixando todo embaraçado. O marido mandava quem fiar, gente? A mulher. De que forma aparece no texto? De que forma aparece lá no texto? Lembra que eles já colocaram aqui em cima para vocês, ó. Colocaram quase na mesma página para vocês. A mulher, porém, taranã, vontade de trabalhar. Se o marido mandava afiar, ela empregava um tempo enorme para o fazer. Então, lá, de que forma aparece no texto? Você vai achar de que forma que aparece lá a parte que o marido mandava afiar, de que forma aparece lá e vai copiar aqui, da forma que está lá mesmo, tá? Quem empregava um tempo enorme para afiar? Quem que o marido mandava afiar e levava um tempo enorme para afiar? De novo, quem? De que forma aparece isso lá no texto? Volta lá, procura e copia aqui. No parágrafo ali mesmo, não precisa voltar lá no texto. Quem deixava o fio todo embaraçado? De novo, quem que deixava o fio todo embaraçado? De que forma isso aparece lá no texto, naquele parágrafo que está escrito lá em cima? No trecho, deixando todo embaraçado, a quem se refere deixando-o? A quem ele se refere quando ele fala deixando-o? Deixando. Aula 9. Característica dos contos de fada. Ai, que beleza. Peraí, gente, deixa eu só centralizar aqui. Beleza, pronto. Característica dos contos de fada. O que vamos aprender? Nessa aula, você vai refletir um pouco mais sobre a estrutura dos contos de fada. Lembra que a gente está falando sobre contos e essa parte especificamente vai falar sobre contos de fada, que vocês já conhecem alguns, com certeza. Em muitos contos há um conflito, ou seja, um problema que precisa ser resolvido pelos personagens. Sua resolução equivale ao desfecho da história. Vamos ver como isso acontece no conto As Três Fiandeiras? Então, lá, no conto tem lá os personagens vivem um conflito, esse conflito é o meio da história, né? Primeiro são apresentados os personagens, o meio da história é o conflito e o final é o desfecho. Sempre vem assim. Apresenta-se os personagens, apresenta o conflito e no final ele tem a solução lá resolvida, seja lá de que forma for. Então vamos lá, As Três Fiandeiras. Aqui já está feito, ó. Personagem, quem é o personagem central? Moça bonita e prendada, que queria se casar. Ela é a personagem principal do conto, As Três Fiandeiras. Qual é o conflito? Para casar-se com o pretendido mercador, ela precisava afiar as meadas de linho bem rápido, o que não conseguia fazer. Isso era um problema, certo? E como que resolveu? A moça aceitou que as três velhas fiassem em seu lugar e as convidou para o casamento. Esse foi o desfecho, ou seja, a resolução do problema. Como que ela resolveu o problema? Aceitando a proposta das três velhas, das três senhoras,
e convidando para o casamento, ou seja, cumprindo a promessa que ela havia feito, que era convidá-la para o casamento e chamá-la 3 vezes de tia. Lógico que não precisa escrever tudo isso aqui. Então, aqui, personagem central, aqui o conflito, né, o problema, e aqui o desfecho, como que ela resolveu o problema, como que ela resolveu esse problema, certo? Aqui vamos nós no resto, olha. Agora é a sua vez. Com o seu grupo, não é com o seu grupo, é sozinho, porque nós não estamos em sala, então agora é a sua vez. Complete o quadro, tendo como base os contos lidos pela professora. Personagem central, você vai lembrar de algum conto que você conheça, de memória, que você conheça assim muito bem. Ou então você vai pedir para alguém contar para vocês, que isso aqui se a gente estivesse em sala, eu iria ler um conto para vocês e vocês iriam fazer isso. Como nós não estamos, então vocês vão pensar em algum conhecido, ou vão pedir para alguém contar um para vocês, pode ser contado de memória, não tem problema. Aí vocês vão identificar quem é o personagem, qual é o conflito, e qual é o desfecho, ok? Vamos ver a criatividade, hein? Aqui já está escolhido o conto. Vamos relembrar 2 contos bem conhecidos. Escreva o desfecho para cada história de acordo com o conflito. A história é de quem? Do Chapeuzinho Vermelho. O conflito, qual que é o conflito dessa história? O lobo chega antes da menina na casa da vovó. E qual que é o desfecho? Qual que é o desfecho dessa história? Lembra que aqui é o meio da história, que a mamãe da Chapeuzinho Vermelho manda Chapeuzinho Vermelho levar um cesto de doces para a vovó, que estava doente, e e fala que não é para ela ir pelo caminho da floresta, que é perigoso e tem um lobo lá. E ela, teimosa, vai, né, pelo caminho da floresta. Lá no meio da floresta, ela distraída colhendo flores, ela encontra o lobo. E o lobo pergunta para ela onde ela vai. E o que que ele faz? Ela pega o caminho mais longo e ele pega o caminho mais curto. Chegando lá, ele prende a vovó e prende algumas histórias, ele prende algumas histórias, ele come a vovozinha, enfim. Ele se livra da vovó de alguma forma. Veste as roupas dela e deita na cama dela e fica esperando a Chapeuzinho Vermelho. Quando a Chapeuzinho Vermelho chega, ele tenta enganar ela. E aí é o desfecho da história. Aí o que que ele faz? Ele imita a voz da vovó, ele tenta enganar a Chapeuzinho Vermelho. Aí a Chapeuzinho Vermelho, ele agarra a Chapeuzinho Vermelho, ela começa a gritar e tem um caçador na floresta. E o caçador escuta e ele vai lá, mata o lobo e corta a barriga do lobo e retira a vovó da barriga do lobo. Algumas histórias terminam assim. Porém, lembrando que nem todas as histórias terminam iguais, né, gente? Mas vamos ficar com essa, que é melhor. Aí você vai falar qual que é o desfecho. Então, depois que o lobo chegou na casa da vovó, o que que aconteceu? Outra história. Essa é bem conhecida, gente. Todo mundo conhece essa história. Pelo menos uma vez na vida, todo mundo já ouviu ela. História: Branca de Neve e os 7 Anões. A madrasta que se considera... Ó, o conflito aqui, ó. A madrasta que se considera a mulher mais bela do mundo descobre que perdeu seu lugar para Branca de Neve. Ela ficou furiosa e quer destruir a menina. Qual que foi o desfecho da história? Ela manda um caçador matar a Branca de Neve. Ele não faz com pena dela, porém ele leva ela para a floresta e manda e pede que ela corra. Ela correndo, ela encontra a casinha dos 7 anões e passa a viver com os 7 anões. Até que a madrasta amada ela descobre que ela está com 7 anões e tenta matar ela por diversas situações, diversas formas lá. Pelo menos a história mais longa, né? Da Branca de Neve. Tem várias situações. E em uma dessas vezes, ela tenta matar a Branca de Neve com o que mesmo? Com uma maçã envenenada. Que a Branca de Neve, no que morde a maçã, cai e fica, não morta, na verdade, ela fica desfalecida. E aí os anões, com dó dela, põem ela numa redoma de vidro e deixa na floresta. Nesse meio tempo, passa um príncipe por lá e vê aquela garota bonita na redoma e se apaixona por ela. Dá um beijo nela e com esse beijo ela desperta. Claro que vocês não vão pôr tudo isso, não tem nem linha para tudo isso, gente.
Não tem linha para tudo isso, é só assim um desfecho básico mesmo. Um desfecho bem, como é que fala? Resumido, tá? Deixa eu ver a aula 10 se é muito grande. A aula 10 a gente vai deixar para a próxima aula, então, tá? Então, por hoje é só. Deixa eu ver. Peraí, gente. Qualquer coisa a gente faz ainda a aula 10. Não, a aula 10 é longa. Ah, mas vamos finalizar sim, que logo depois já vem a outra parte. Vamos na aula 10 sim, gente, que é curtinha. Leitura em voz alta. O que vamos aprender? Nessa aula, como previsto anteriormente, você vai escolher um dos contos para ler e é um público determinado. Marque com o X o conto que você quer ler. Você quer ler As Três Fiandeiras ou A Fiandeira Preguiçosa? Ou outro, qual? Então, vamos fazer de conta que nós estamos em sala de aula. Você vai dizer para mim qual que você gostaria de ler. As Três Fiandeiras, A Fiandeira Preguiçosa ou um outro. Se for um outro, vocês vão pôr o nome aqui, tá bom? Ensaie a apresentação lendo o conto escolhido para os colegas de seu grupo. Depois, com o grupo, pense em algumas dicas para uma boa leitura, em voz alta. Escreva nas linhas a seguir. Qual é a dica para uma boa leitura? Pode pôr aqui umas 3. Eu vou dar uma. Uma dica para uma boa leitura é o treino. É o treino daquilo que se vai ler. É uma dica já. Chegou a hora da apresentação. Boa leitura. Claro que tudo isso aí a gente vai retomar quando a gente voltar no presencial, gente. Esse negócio de leitura de voz alta, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer na sala, vocês vão poder fazer. A gente pode escolher um texto antes, a gente pode fazer leitura de poemas, cada um lê uma estrofe. São tudo coisa que a gente vai adotar quando a gente voltar para a aula presencial, ok? E aí nós ficamos com a nossa primeira parte do livro. Aí nas próximas aulas a gente vai para a sequência didática 2, tá? Bons estudos e até a próxima!